Atos capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica, falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter, a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar junto com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, saíram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que eles impediram as multidões de lhe oferecer sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ali chegados, se reuniram com a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como abriram aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei um título para pensarmos o capítulo 14 de Atos, que é a igreja da palavra e do poder. Percebemos no capítulo 14, Paulo e Barnabé, já está escrito agora a sequência Paulo e Barnabé, entrando em Icônio, uma cidade significativa, atualmente uma cidade lá da Turquia, a quarta maior cidade hoje na Turquia, tendo outro nome. Hoje o nome é Konya, ou Konya, lá na Turquia. Paulo e Barnabé vão para outras regiões para levar o evangelho, e o evangelho do Senhor, ele é o evangelho da palavra e do poder. A igreja precisa caminhar na palavra de Deus e no poder de Deus. O
O Senhor Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, mas o Evangelho é a revelação da palavra, é a revelação de quem é Jesus. Verdadeiramente o Evangelho é o Senhor Jesus, é um conhecimento, relacionamento com Jesus, submissão a Jesus, é imitar a Jesus, é proclamar a palavra de Jesus. O Evangelho, então, é o Evangelho da palavra e do poder. Percebemos então Paulo e Silas passando por cidades agora para pregar o Evangelho. E primeiro, nós percebemos que a palavra de Deus traz salvação. O texto mostra que quando eles entram na cidade de Icônio, nessa cidade, uma grande multidão veio a crer. Versículo 1 de Atos 14. Uma grande multidão de judeus e gregos creem. E diz aí que eles falavam de tal modo, mais embaixo diz que eles falavam com ousadia. E você pode pensar: mas Paulo e Barnabé, eles tinham isso, né? Um dom. Nós sabemos que quem dá ousadia é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele fala para a igreja: ore por nós para que nos seja dado ousadia. Precisamos pedir ao Senhor essa ousadia de falar da palavra de Deus, essa coragem de falar da palavra de Deus. O Espírito Santo é que nos capacita, nos dá amor pelas pessoas, pelos perdidos, e nos dá a sabedoria para falar. O Espírito Santo então deu a eles uma palavra, e quando eles pregaram, uma multidão se converteu. Onde o evangelho genuíno é pregado, pessoas vão se converter a Jesus, vão se arrepender da sua vida longe de Deus e vão se voltar e fazer uma aliança com Deus. Conversão não é ir para uma igreja apenas, mudar de religião. Conversão é uma aliança com Deus através do Senhor Jesus. A única forma do homem se relacionar com Deus é através do Cordeiro de Deus. Jesus morreu para nos reconciliar com o Pai. A palavra então traz salvação. Mas em segundo lugar, o texto nos mostra que onde o evangelho é pregado, a palavra de Deus também traz perseguição. O texto mostra aí no versículo 2 que os judeus incrédulos incitaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Mesmo assim, Paulo continua pregando. Versículo 4 diz que o povo se dividiu na cidade. Quando o evangelho é pregado, não pensemos que todos vão crer, mas sempre vai haver uma divisão: os que creem e os que não creem, os que abraçam, os que rejeitam, os que se alegram e os que criticam, difamam, caluniam o evangelho, porque não querem se render a Jesus. Por que as pessoas não se convertem a Jesus? Porque não o amam. Quando nós o amamos, nos rendemos a Ele. Todos nós, todos os dias, estamos dando resposta para Deus de amor ou de indiferença, rebelião. O texto mostra que a multidão, então, enquanto uns creram, outros se levantaram contra eles, ficaram e queriam atacá-los de alguma maneira, queriam apedrejá-lo. E no versículo 6 mostra que Paulo e Barnabé fugiram. Não é um fato de Deus ser o nosso Deus e a gente crê que Ele nos protege, que nós não temos que ser prudentes e saber sair de lugares e situações perigosas quando somos alertados por Deus. Nesse caso, os dois fugiram da cidade. Mas o que é interessante, no versículo de número 6 e 7, diz que eles foram pela cidade de Listra, Derbe, as cidades ali ao redor, onde eles anunciavam o evangelho. Nem a perseguição, nem aquela rejeição fez com que eles parassem de pregar o evangelho. Há pessoas que começam a ser criticadas pela família, pelos amigos, e começam a ficar desanimados. Amado, quanto mais nós amamos a Jesus e mantermos os olhos nele, nada vai calar a nossa voz. Nós vamos anunciar o evangelho, a verdade de Deus. Eles não pararam. Mas aí ocorre uma terceira coisa nesse texto. Na cidade de Listra, versículo 8, ocorre um grande milagre. Lucas, que era médico, que está escrevendo o livro de Atos, ele destaca alguns milagres que sobressaem, e parece muito com o milagre lá de Atos 3, daquele coxo, onde Pedro passa e aquele homem é curado. Lucas diz: olha, tinha um homem ali paralítico desde o nascimento. Irmãos, aqui não é nenhuma cura, é um milagre, desde o nascimento. E diz que Paulo olhou, viu que tinha fé nele. Às vezes Deus nos cura até com a fé meio frágil,
mas há coisas que Deus quer fazer em nós, que nós precisamos fortalecer a nossa fé, nos encher da palavra, para que Deus esteja operando grandes milagres na nossa vida. Jejuar, orar, e o texto diz que esse milagre foi tão grande, o homem se levantou, começou a andar, que acontece, o que eu quero destacar em terceiro lugar nesse texto, que a palavra de Deus, ela é acompanhada pelos sinais. A palavra de Deus, ela é a base, o fundamento. Nós cremos no Evangelho, porque ouvimos a palavra de Deus e abraçamos a verdade de Deus. Mas quando nós pregamos o Evangelho e vivemos o Evangelho, os sinais vão nos acompanhar. O poder de Deus vai se manifestar na nossa vida. Então nós vemos aqui milagres, poder, sinais acompanhando. Aquele que é discípulo de Jesus não corre atrás de milagre. Quem é discípulo de Jesus, os sinais o seguirão. Você prega o Evangelho, você se santifica e consagra, e Deus vai operando os seus milagres, as suas curas, para testificar, para confirmar, para edificar, não para atrair glória para nós mesmos. O texto mostra que quando eles pregavam e os sinais começaram a acontecer, ocorre nessa cidade o oposto da outra. Na outra cidade eles foram perseguidos, nessa cidade eles tentam idolatrá-los. A cidade ficou tão empolgada, irmãos, que começaram a confundir as coisas. Eles eram adoradores de deuses gregos. Aqui o nome que aparece desses deuses são nomes romanos, porque o que Roma fez foi pegar todos os deuses lá da Grécia e mudar apenas o nome, mas adorar os mesmos deuses. E dizem o seguinte, eles confundem e eles acham que Paulo, ele é um deus, né? Eles colocam aí no versículo de número 11, versículo 11, os deuses desceram a nós. Versículo 12 diz que Barnabé eles chamaram de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Falaram, eles são deuses, eles fazem sinais e eles vão tentar adorá-los. Ou seja, os sinais e milagres despertaram neles a idolatria. Esse é o grande perigo hoje. Tem pessoas que às vezes Deus até está usando, mas outras pessoas começam a idolatrar, começam a atribuir àquelas pessoas um poder inerente a elas. O poder de Deus não é inerente a nós, o poder vem dele e a glória é somente do Senhor. Somente do Senhor. O deus Júpiter, aqui chamado pelo Império Romano, era o mesmo Zeus da Grécia, e o Mercúrio era o deus Hermes. E essa região eles adoravam esses dois deuses. Então o sacerdote ali vai lá e traz animais querendo sacrificar. A mensagem de Paulo, então pregada ali aos gentios, é muito interessante. Quando Paulo vê aquela coisa, fala assim: olha, nós somos iguais a vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Às vezes nós achamos que nós somos mais difíceis, mais complicados do que os outros. Amados, de perto, todos nós somos complicados. Todos nós temos limitações. Todos nós, o Senhor nos criou assim, para dependermos dele e dependermos uns dos outros. Assim nós vamos sendo edificados. E Paulo, diante daquela idolatria, Paulo podia tirar vantagens daquilo. Vamos abrir uma igreja aqui, colocar uma foto nossa, vai ser um sucesso. Não, Paulo não quer ensinar um evangelho antropocêntrico, o homem no centro. Paulo prega o evangelho cristocêntrico, o evangelho verdadeiro. Jesus é o único digno de glória, de honra e de louvor. Nós amamos pessoas que Deus usa, nós até nos alegramos, mas a honra, a glória, a adoração é somente ao Senhor. E Paulo prega uma mensagem para os gentios. Poucas vezes em Atos você vai ver Paulo pregando uma mensagem aos gentios, ou melhor, Lucas descrevendo a mensagem. Nós já vimos Lucas descrevendo como ele pregava aos judeus. Ele expunha a partir do Antigo Testamento, Moisés, os profetas. Aqui ele prega a quem não conhece a Bíblia. Como é a pregação dele? Olha aí como que é diferente. O versículo de número 15 em diante: senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e nós estamos anunciando o evangelho para que vocês abandonem essas coisas vãs, ou seja, essas superstições, essas crenças erradas, a idolatria. E ele diz no versículo de número 15, é interessante, ele fala: vos convertais ao Deus vivo. E aí a pregação dele é: o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que os povos andassem nos seus caminhos, mas não deixou ficar sem testemunho de si, fazendo bem, dando chuvas
estações frutíferas e enchendo o coração com fartura e alegria. Paulo prega o evangelho a partir do que eles conheciam, não a partir do Antigo Testamento, porque eles não eram judeus, não conheciam. Paulo prega o evangelho a partir da criação de Deus, porque a criação de Deus é uma maneira de Deus manifestar a sua glória. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo prega o evangelho para quem não conhece Bíblia, falando: olha, o Deus que criou os céus, a terra, o mar, o Deus que te dá chuva, abençoa, que enche o coração de vocês de fartura, de alegria. Paulo está falando da graça comum, é a graça que Deus derrama sobre todos os seres humanos, que creem ou não creem, que até que rejeitam o Senhor, mas Deus dá todos os dias para quê? Para revelar o seu amor, a sua bondade, e todos os dias Ele dá a oportunidade a todos os homens de se arrepender, de se reconciliar com Ele, de andar na presença dEle, para que na eternidade, para que na vida após morte, estejam com Ele. Paulo prega então a partir do mundo natural, da criação. Alguns chamam de natureza, mas a palavra natureza não é adequada, porque quando você diz natureza, essa linguagem é do humanismo, você está dizendo de algo que surgiu naturalmente. Nós, biblicamente falando, fala que é a criação. As plantas, o mar, todas as coisas, é criação de Deus. Há um Criador que deve ser adorado, honrado e glorificado. Então Paulo, ele resiste àquela idolatria. O que acontece aqui, amado? Uma igreja que anda no Espírito e na Palavra, ela não se abala nem com perseguição e nem com adulação. Ela não fica orgulhosa quando ela é elogiada ou cresce, ou as pessoas estão reconhecendo a nossa vida ou a nossa igreja, e nem fica desanimada quando é perseguido, porque os nossos olhos estão em Jesus, porque a nossa vida é para a glória de Jesus. Então, se eu sou perseguido, maltratado, caluniado, ou se eu sou extremamente elogiado, isso não vai afetar a minha identidade, porque o que eu sou não é definido pelo que eu faço ou pelo que as pessoas falam. O que eu sou é definido pela minha comunhão com o Pai, pelo meu relacionamento com Deus. O meu verdadeiro eu é quem eu sou, a sós com Ele, quando ninguém está vendo. Paulo então não se abala nem com uma coisa nem outra, e é interessante que logo depois, no versículo 19, os judeus lá das outras cidades foram atrás deles e começam a apedrejá-lo. O mesmo Paulo que quase é idolatrado, agora é apedrejado. É tão apedrejado que arrastaram ele, dando por morto. Há alguns teólogos que acreditam que até houve mesmo uma morte aqui, né? Eu vou explicar por quê. O texto fala que deram como morto, arrastaram, os discípulos o rodearam, e ali ele levanta, no versículo 20, ele levantou. Mas o que é interessante é que ele entra na cidade, versículo 20, e no dia seguinte ele vai com Barnabé para Derbe. Amado, uma pessoa que é extremamente apedrejada, a ponto das pessoas acharem que estava morta, levanta e no outro dia anda 90 quilômetros, era a distância. Se ele não ressuscitou, a gente não está dizendo que aconteceu isso, pelo menos houve um milagre aqui de restauração rápida, porque você não vê, e ele já está fazendo o que? No outro versículo, no versículo 21, anunciando o evangelho naquela cidade e fazendo muitos discípulos. Ele não estava tão debilitado, desmaiado, ele estava ali bem inteiro e pregando o evangelho e fazendo discípulos. Amado, é maravilhoso isso. O Senhor nosso Deus, Ele nos usa na nossa fraqueza. A Bíblia diz: quando eu sou fraco, eu sou forte. Você está sendo caluniado, apedrejado, o importante é você continuar pregando a palavra, olhando para Jesus, e Ele nos restaura às vezes rapidamente de feridas da alma, de maltratos, de dores. O Senhor é poderoso para isso, amém? Então Paulo continua pregando, e aí aquela multidão que estava adorando, de repente tem uma multidão apedrejando. A nossa vida passa por fases assim, tem momentos que nós passamos onde parece que tudo está dando certo, há momentos de oposição, de resistências. Nós precisamos ser fiel a Deus em todo o tempo, amar o Senhor e adorá-lo em todo o tempo. E em último lugar, em quarto lugar, para destacar o capítulo 14 de Atos, nós percebemos que a igreja da palavra e do poder, ou melhor, o evangelho da palavra e do poder vai sempre gerar igrejas feitas por discípulos. Você percebe a partir do versículo 22 em diante, que Paulo volta passando pelas cidades. Versículo 21 diz que ele vai voltando pelas cidades que ele passou,
e ele vai fortalecendo a alma dos discípulos para permanecerem firmes. Ou seja, onde Paulo pregava a palavra, o evangelho da palavra e do poder, igrejas nascem. Ele revisita essas igrejas, e essas igrejas são feitas de discípulos. Igreja de Jesus é feita de quem é discípulo, ou seja, quem tem aliança com Deus, que busca imitar Jesus, viver para Jesus. Isso é igreja. Igreja não é um lugar que vamos, uma religião. Igreja é uma congregação, é uma família espiritual de pessoas que têm uma aliança com o Senhor Jesus, e por isso tem uma aliança também uns com os outros. Paulo então abre essas igrejas, revisita essas igrejas e estabelece nessas igrejas uma liderança. Por quê? Porque uma igreja tem supervisão. Os líderes, eles não são pessoas que vão dominar o rebanho, mas eles são quem vai supervisionar. O Senhor Jesus levanta pessoas para nos supervisionar, nos ajudar, para que a gente possa ter essa direção. E Paulo faz isso. Ele estabelece ali a liderança, ou lideranças, grupos que vão conduzir. É muito interessante que ele volta então para onde? De onde ele saiu, de Antioquia. De Antioquia, versículo 27, ele chega ali, reúne com a igreja e relata quantas coisas Deus fez com eles, como abriu a porta aos gentios, a porta da fé. Ele destaca como que o evangelho chegou a pessoas que não conheciam nada do Senhor, e essa primeira viagem missionária de Paulo durou aproximadamente 2 anos. 2 anos, ele viajou, abriu igrejas, foi perseguido, pregou e voltou para compartilhar coisas maravilhosas. Há um destaque aí, no versículo 14, pela primeira vez, Barnabé e Paulo são chamados de apóstolos. Diz aí, os apóstolos Barnabé e Paulo. Na verdade, apóstolos de Jesus foram 12. Judas traiu, se suicidou, e lá em Atos capítulo 1, teve uma eleição que Matias entrou no lugar. Mas aqui a gente percebe Barnabé e Paulo sendo chamados de apóstolos, porque a palavra apóstolo significa enviados, ou seja, eles foram apóstolos da igreja de Antioquia, foram enviados como mensageiros, como aqueles que estavam fazendo trabalhos pioneiros, abrindo novos trabalhos. Nesse sentido, o apóstolo é enviado. Os 12 foram 12, e aqui há um propósito específico. Deus nos abençoe, que sejamos uma igreja da palavra como raiz, mas do poder, que crê que o poder de Deus se manifesta, que Deus é um Deus de milagre, de cura. Nosso fundamento é a palavra, mas o poder de Deus é a manifestação de um Deus sempre presente. Como diz John Knox, o poder de Deus é a manifestação de um Deus sempre presente. Ele é poderoso para agir na nossa vida. Deus nos abençoe em nome de Jesus.